Maria Adelaide Amaral tem uma trajetória amplamente reconhecida no teatro e na teledramaturgia brasileira. Nascida em Portugal e radicada em São Paulo desde os anos 50, ela acaba de ter relançadas duas de suas principais obras, Aos Meus Amigos e Luísa, Quase uma História de Amor. O Entre Linhas conversou com Maria Adelaide Amaral sobre esses romances que surgiram no momento conturbado da história brasileira. Maria Adelaide, seus dois mais importantes romances, Luísa, Quase uma História de Amor e Aos Meus Amigos, acabam de ter novas edições, revistas para você, com apresentações. E esses dois livros têm uma característica em comum. Ambos gravitam em torno de personagens ausentes, né? Um grupo de amigos se encontra em torno dessas duas ausências. Isso é o que identifica os livros. Quais são os paralelos entre os dois livros? Eles falam de um ausente. Eles falam de um protagonista ausente, essa é a verdade. Porém, Luísa reflete a atmosfera política dos anos 70, do final dos anos 70, que é exatamente o ano da anistia, o ano da abertura, o ano da volta dos exilados, que é 1979, quando ele começou a ser escrito. De Luísa para Os Meus Amigos, é uma diferença formal também, uma diferença formal enquanto literatura, e ele reflete a atmosfera sombria da política e de todo o clima do país dos anos 80. Afinal de contas, nós derrubamos a ditadura, quer dizer, a gente tem uma pretensão enorme, nós derrubamos a ditadura, mas o que veio depois... A frustração, A né? frustração pela péssima qualidade dos políticos. A morte do Tancredo foi outro grande golpe para a gente. Mas pela péssima qualidade dos políticos que assumiram a direção do país. Luísa, Quase uma História de Amor, é uma personagem que é definida pelos seus amigos, pelo marido, pelo amante, pelo melhor amigo, pela melhor amiga, e ela só vai se definir no final. No final, através de uma prosaica, quase uma prosaica agenda. Anotações muito sumárias, né? Onde se confunde, por exemplo, que tem que consertar algum eletrodoméstico em casa com alguma música do Roberto Carlos que está aludindo ao caso que ela está tendo com um colega de trabalho. Na verdade, é isso, né? Na verdade, são emoções baratas, se você pensar bem. Eu escrevi esse livro no tempo que eu trabalhava na Abril, em 79. Foi o ano assim, do meu grande estouro no teatro, né? No Rio e São Paulo. Então, eu tinha assim, muitas peças para escrever, não só as peças que estavam na minha cabeça, mas as peças que me encomendavam. Eu tinha muitos projetos na área de teatro, então eu dei uma parada e eu falei, eu vou deixar a literatura, que sempre foi uma grande paixão, minha grande paixão da minha vida. A literatura que me criou, eu sou formada pela literatura, quem me educou, eu fui educada pela literatura. Eu só retomei Luísa em 1984, quando Irene Ravache me pediu uma peça, ela falou, olha, eu vou fazer 40 anos e queria falar sobre a nossa geração, sobre as nossas dificuldades amorosas, nossas dificuldades afetivas, porque que mesmo amando as coisas, mesmo estando apaixonada, as coisas não se resolvem, as coisas tendem ao fracasso, tendem ao desencontro. Eu queria falar sobre isso, ela foi falando num almoço na casa dela, e de repente eu pensei no terceiro capítulo, que é o terceiro capítulo do Sérgio. Eu vi toda a peça montada. Que é de braços abertos. De braços abertos, toda resolvida cenicamente, coisa que eu era incapaz de fazer isso uma semana antes, né? Eu vi toda e escrevi essa peça em 15 dias. Quando eu vi essa peça montada, eu falei, está na hora de terminar o livro. O livro é estruturado na forma de capítulos em que cada personagem é um narrador. Então temos o Raul, que é um amigo homossexual dela, temos o Rogério, que é o chefe, enfim, e apaixonado por ela. Nós temos o Sérgio, que é o amante dela, a Marga, que é uma amiga, que remete a um período também de militância política e desaparecimento de um ex-namorado da Luísa, que é o Paulo, que não tem um capítulo para ele, mas ele está muito presente. Muito. Também pelo desaparecimento na época da ditadura e do golpe do Chile. E cada uma dessas personagens vai dando características da Luísa. Agora o Mário, que é o marido, é a convenção, é o estabelecido, né, a conformidade com a sociedade, que é mais diferente dela, dentre todos, por ser alguém que não está tão intrinsecamente ligado a ela, é quem olha para a Luísa de fora. E ele entende a dinâmica dela.
Você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa com todo mundo. E ela menos ainda. Mas eu acho que ele é a única pessoa que olha criticamente, não só para ela, como para o mundo que ela frequenta, para esse universo de redação. Esse universo de redação dos anos 70, que é político, ele ri, porque na verdade ele pertence a instâncias superiores. Ele pensa como um burguês, ele é um burguês, ele é um cara bem-sucedido. Se beneficia disso. E ela se beneficia disso o tempo todo, claro. E você capta uma coisa que é da ordem da contradição que todos nós temos, que são as vivências dos ideais, mas também a necessidade de adequação, né? Na década de 70 nós fomos muito marcados pela situação política, né? Pelo regime militar, por isso que estava instituído, pela censura, por tudo que não podia ser feito e por tudo que a gente fazia, apesar da censura e apesar da repressão. É um romance de geração também. Você pode dizer, os dois, de alguma maneira, são romances de geração. Já o romance Aos Meus Amigos, que também tem esse caráter geracional, tem uma estrutura, do ponto de vista da narrativa, bem diferente, né? Bem diferente. Eu já disse que eu escrevi esse livro mobilizada pela morte do Décio Bar. Décio Bar foi, antes de mais nada, poeta, ele pertenceu à geração dos novíssimos de São Paulo. Ele não era apenas poeta, ele foi cineasta, ele foi publicitário, ele foi jornalista, ele era polivalente. Ele fez a vida dele e nos reencontramos anos depois na Abril, onde ele trabalhava como jornalista em Playboy, trabalhava em Playboy. O fato é que, quando ele morreu, eu senti tão profundamente, por tudo que ele havia representado para mim, eu devia a ele tanta coisa que ele não podia imaginar, embora várias vezes eu tivesse dito para ele. Mas foi assim, eu também vi assim, a grande desilusão da nossa geração. Eu comecei a escrever no dia seguinte à morte dele, esse livro. E resolvi juntar nesse livro assim, algumas pessoas, algumas são identificáveis, claro, e as outras são mistura como a gente faz na literatura mesmo. Do ponto de vista dos meios, do ambiente cultural, social em que se passam os dois livros, há grandes semelhanças, né? Muito. É o mesmo grupo, 15 anos envelhecidos, digamos assim. Existem personagens que você pode identificar, que você pode... fulano tem paralelo com o cicrano que já apareceu, mas o que eu posso fazer? O meu círculo não é tão grande assim, não. Nos últimos dias, nós vimos a Venezuela se tornando mais uma vez centro das notícias internacionais, mas eu quero só aproveitar essa ocasião para lembrar você que está me assistindo que a Venezuela tem uma história rica, variada e uma produção artística e literária gigantesca que vão muito além dessas esporádicas notícias que chegam aqui ao Brasil, e um livro que é bem pouco conhecido aqui no Brasil, vergonhosamente pouco conhecido aqui no Brasil, mas que é considerado um dos maiores clássicos da literatura latino-americana, é Dona Bárbara, de Rômulo Gallegos. E é uma história monumental, que trata da disputa entre a barbárie e a civilização numa espécie de sertão venezuelano que eles chamam de Llano, uma região de atividade agropecuária, uma região de fauna e flora muito ricas e que representa uma espécie de Venezuela profunda, uma mistura de culturas e tradições indígenas misturadas com a do colonizador europeu e que entram em conflito brutal com um certo conceito de civilização que o século XX tentou impor na região. Como pano de fundo, nós temos uma briga de latifundiários. Duas famílias rivais que resolvem tudo com violência. E esse cenário já instável torna-se ainda mais perigoso com a chegada de uma mulher, a Dona Bárbara, uma mulher forte, poderosa, em cujas veias corre sangue indígena e muita raiva, muito ódio, muito ressentimento por causa das violências que ela sofreu na juventude. E ela chega determinada, com sangue nos olhos, a se tornar a mulher mais poderosa da região, e assim ela consegue. Mas tudo vai mudar quando, anos depois do início do domínio de Dona Bárbara na região,
surge um descendente de uma das famílias tradicionais dali, que volta para a fazenda empobrecida da família, determinado a reestabelecer a ordem, a decência, o progresso e a civilização. Ele vai entrar em conflito direto com essa mulher, que além de perigosa, é também muito sedutora. Se bem que as duas coisas costumam ser a mesma coisa. Então, Dona Bárbara é um monumento à cultura da Venezuela, à língua espanhola falada na Venezuela, ao momento histórico, aquela década de 1920, quando a Venezuela começava a surgir como uma grande produtora de petróleo e, ao mesmo tempo, uma narrativa envolvente, com ares épicos. Enfim, é um deleite. Aproveite que esse livro voltou ao mercado brasileiro. Depois de quase 50 anos de sumiço, ele voltou em nova tradução. Conheça também este outro lado da Venezuela que nem sempre chega aos noticiários. Com tradução de Irineu Franco Perpétuo, Alamedas Escuras reúne 40 contos centrados na fatal fugacidade do amor, de Ivan Bunin, primeiro escritor russo a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1933. O Sublime Objeto da Ideologia é o livro de 1989 em que o filósofo esloveno Slavoj Žižek lançou a base de sua leitura da sociedade contemporânea, cruzando referências da psicanálise lacaniana, da dialética de Hegel e de conceitos marxistas. Juntas e Medulas é o romance do alemão Walter Kempowski, cujo protagonista realiza, com mórbida curiosidade e aversão crescente, uma viagem de trabalho à Polônia comunista, revisitando assim seu país natal, onde seus pais morreram nos estertores do nazismo. E no romance Vento Vazio, a mineira Marcela Dantes compõe um coro de personagens que habitam uma região na qual, após o fechamento de uma usina, restam desolação espacial e existencial. Depois do intervalo, uma entrevista com a premiada escritora gaúcha Morgana Kretzmann sobre seu novo romance, Água Turva. O Entre Linhas volta já. Água Turva, novo romance da gaúcha Morgana Kretzmann, aborda a urgente questão ambiental em ritmo de thriller. A trama é ambientada no Parque Estadual do Turvo, no sul do país, e mostra a luta de 3 mulheres contra a construção de uma hidrelétrica. Morgana, seu novo romance Água Turva se passa numa região fronteiriça do Brasil e da Argentina, onde vai ser instalada uma hidrelétrica com grande impacto ambiental. Isso deflagra a narrativa, atravessa a narrativa, que não se restringe a isso, obviamente. Agora, não dá para deixar de pensar que esse livro fala de uma questão ambiental no momento em que o Rio Grande do Sul vive a sua maior catástrofe ambiental, né? Que relação você faz entre uma coisa e outra? O livro ele foi criado no decorrer de 4 anos. Eu comecei a pensar no livro no final de 2019. Escrevi ele, né, nesses 4 anos. Ele ficou pronto no final do ano passado. Mas claro que isso tudo também vem de coisas que já estão acontecendo, né? Eu sou formada em gestão ambiental e o meu projeto de conclusão de curso é justamente sobre literatura e meio ambiente. E eu faço uma pesquisa sobre a importância da literatura para tratar de questões climáticas e que isso chegue nas pessoas de uma forma mais afetiva. O Água Turva ele trata de uma possível enchente, né? Um possível alagamento desse território, que é o Parque Estadual do Turvo, e toda aquela comunidade agrícola ribeirinha que vive ali. Se essa hidrelétrica, Grão Roncador, que é uma hidrelétrica fictícia que eu crio, né? Se essa hidrelétrica for construída, se essa barragem for construída, esse lugar todo pode ficar debaixo d'água. Pode ficar embaixo de uma água turva, né? Embaixo de uma água turva política, ambiental, social. E sim, a gente também pode ver isso como uma água turva ambiental, social e política, porque a gente ainda vive um negacionismo climático
onde principalmente os políticos e grandes empresários, que é quem podem fazer as grandes diferenças, né, hoje, eles continuam não acreditando nisso, né? Vamos falar dos aspectos políticos e também sociais que aparecem no livro. A gente tem basicamente dois núcleos. A gente tem o núcleo de uma cidade no Parque Estadual do Turvo, que é Dourado, em que há duas famílias, o Sarampião e os Romano. Ali é uma história muito intrincada, com rancores, rivalidades ancestrais e conexões com o mundo de uma modernização agressiva brasileira, representada por políticos corruptos, representantes de uma forma predatória de exploração comercial, econômica e da natureza. E essas coisas se comunicam, assim como os rios se comunicam através dos seus afluentes, também há vasos comunicantes entre esse universo mais ancestral, arcaico, e esse universo da modernização predatória, né? Então, o livro ele é protagonizado por 3 mulheres: a Chaia Sarampião, que é uma guarda florestal, chefe do Parque Estadual do Turvo, que é essa unidade de conservação que fica na fronteira Brasil-Argentina; por Preta Sarampião, sua prima, que por sua vez é uma caçadora de animais silvestres e líder desse grupo de caçadores e contrabandistas que vive do lado argentino, que são os piés rubros, que entram no parque para caçar, né? E para fazer contrabando também. E Olga Bifrain, que é a jornalista do livro, que é o fio condutor da história. As 3 personagens, elas estão nessa fala, né? Não importa o que aconteceu antes, o que importa é o que estamos fazendo agora para mudar as coisas, o que importa é a ação que estamos tendo agora para mudar as coisas, não o passado, mas sim o que a gente vai fazer de agora em diante. E esse lugar que é a primeira unidade de conservação criada no sul do Brasil. Isso esse projeto, ele realmente existe, né? Ele está há décadas engavetado, e durante o último governo que nós tivemos, não esse atual, ele foi desengavetado. Então, realmente, esse governo, ele tira da gaveta um projeto de uma hidrelétrica que só causaria grandes prejuízos para aquela comunidade, a custo de 5 bilhões de dólares, para construir um grande elefante branco que não traria nenhum benefício para aquela comunidade. Quando colocam água turva numa livraria, por exemplo, na seção policial, a pilha faz assim. Quando está na seção de livros brasileiros, a pilha fica... É uma coisa impressionante, porque os livreiros estão me mandando retorno sobre isso, falando realmente tem uma deficiência de livros policiais escritos por mulheres no Brasil. Então, quando eu faço esse livro nessa linguagem, que eu acredito que seja uma linguagem mais acessível, eu coloco dentro aquilo que eu acho que é importante, que são as questões ambientais e as questões sociais. As agruras de uma família que foge da seca e leva a vida itinerante transforma-se em alegoria de um país com estruturas sociais violentas e modelo econômico agressivo. Essa sinopse poderia se referir a várias obras do regionalismo brasileiro dos anos 30 e 40, a romances de autores como José Lins do Rego ou Graciliano Ramos. Mas trata-se do enredo de As Vinhas da Ira, do norte-americano John Steinbeck, livro publicado em 1939, mesmo período da eclosão da literatura regionalista no Brasil, o que indica uma percepção comum das contradições do chamado Novo Mundo. Nascido em Salinas, na Califórnia, em 1902, Steinbeck foi o maior representante nos Estados Unidos de um naturalismo associado a formas literárias modernistas, presentes num de seus primeiros livros, Boêmios Errantes, de 1935, romance picaresco cujos ociosos protagonistas compõem uma sátira à produtividade burguesa durante a depressão econômica provocada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929.
Mas Steinbeck ficaria conhecido sobretudo pelo realismo social de seus romances seguintes, Batalha Incerta, de 1936, e Ratos e Homens, de 1937, que abordam questões operárias e agrárias, greves e migrações internas, preparando o caminho para as vinhas da ira, epopeia de homens comuns que renderia ao escritor o prêmio Pulitzer e uma adaptação pelo diretor John Ford. O escritor, aliás, manteve intensa atividade no cinema. Mais de 15 obras suas foram levadas às telas e ele mesmo se destacou como roteirista de filmes como Um Barco e 9 Destinos, de Hitchcock, e Viva Zapata, de Elia Kazan, que também dirigiu a versão cinematográfica de outro romance de Steinbeck, A Leste do Éden. Nesta obra de 1952, a saga de duas famílias, entre a Guerra de Secessão e a Primeira Guerra Mundial, ecoa relatos bíblicos da luta entre o bem e o mal, sendo considerado sua obra-prima pelo próprio John Steinbeck, que receberia o Prêmio Nobel de Literatura em 1962 e morreu em Nova York em 1968 como um dos mais populares autores da literatura norte-americana. O livro que eu gosto muito e que eu indicaria para alguém é Flanese. É um livro que fala sobre memórias de lugares e também como os lugares têm memórias e fala a partir de vários pontos, então tem Paris, Londres. É um livro muito bonito que fala de memórias, enfim, é isso. A minha indicação de livro para todas as pessoas é O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. É uma indicação que eu acho que funciona para todas as pessoas porque tem ali dentro uma coisa que precisa fazer sentido para todo mundo. Eu acho que é um clique muito importante no letramento racial de todas as pessoas e eu acho que é importante nesse sentido. Acho que faz parte de uma formação geral. O livro que eu indico foi o último livro que eu li, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. É um livro bem legal, ele fala sobre descoberta, tipo, autodescoberta, né? Fala sobre um passeio dele no Egito, em que ele vai até as pirâmides. E ele se encontra, assim, é bem interessante, é bem legal. O Entre Linhas de hoje fica por aqui e hoje, excepcionalmente, ao final do programa, a gente exibe uma entrevista do acervo da TV Cultura, não com um escritor, mas com um músico, o grande violoncelista pernambucano Antônio Menezes, que morreu no último dia 3 de agosto, aos 66 anos, deixando um grande vácuo no cenário da música erudita internacional. Aliás, todas as matérias que você viu no Entre Linhas de hoje tiveram uma trilha sonora, músicas interpretadas por Antônio Menezes, numa homenagem do Entre Linhas a esse grande violoncelista. Até semana que vem. Meu pai vinha de uma família bastante pobre. O pai dele era pedreiro, mas ele teve a chance, a oportunidade de estudar numa escola onde havia uma bandinha de música. E foi nessa bandinha que ele começou a se musicalizar e a tocar os primeiros instrumentos. Ele tocou trompete, trombone, bombardino e acabou, mais tarde, na trompa. E foi como trompista, então, que muitos anos mais tarde ele veio para o Rio de Janeiro para ser músico profissional da orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E você veio? Eu comecei a estudar o violoncelo com 10 anos de idade. Foi ideia do meu pai. Ele é que achava que os filhos deveriam tocar todos os instrumentos de corda, porque eram instrumentos que faziam falta nas orquestras. Nas orquestras brasileiras, geralmente, tem que se convidar músicos de fora para tocar, principalmente nos naipes de corda, violoncelo, violino, viola, contrabaixo. Então, o sonho da vida dele era ter filhos que algum dia viessem a ser músicos da mesma orquestra onde ele tocou. E isso, em grande parte, aconteceu, porque eu tenho 4 irmãos e todos os 4 tocam na mesma orquestra onde meu pai era o primeiro trompista. São 3 violinistas e um violoncelista.